Chegamos ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Louvado seja o Senhor. Vamos prosseguindo. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, vamos com esse desvendar dos mistérios do reino. E chegamos exatamente no capítulo 13, onde o Senhor, Ele desvenda esses mistérios do reino. Como está escrito aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 26, que diz: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Aleluia! Deus quis dar a conhecer esses mistérios do reino dos céus. Nessa mensagem chegamos ao capítulo 13, como já dissemos. A fim de entender esse capítulo, devemos ter em mente que Mateus está interessado na doutrina do reino. Tudo o que está registrado no Evangelho de Mateus é conforme o reino e a história do reino. A sequência da doutrina nesse livro é conforme a história do reino. Por isso precisamos lembrar os pontos principais tratados nos primeiros 12 capítulos de Mateus. O capítulo 1 trata da genealogia e do nascimento de Cristo. O capítulo 2, dos sábios gentios buscando Cristo e o adorando, da fuga de Cristo para o Egito e do seu retorno a Israel para ser criado em Nazaré. No capítulo 3, vemos a introdução e o ungir do rei. No capítulo 4, a tentação e o início do ministério do rei para ganhar as multidões. E no capítulo 5, 6 e 7, o decreto da constituição do reino dos céus. O capítulo 8 inclui a condição do ministério do reino. Vemos ali a cura do leproso, do servo do centurião, da sogra de Pedro, e vemos ainda a autoridade do Senhor exercida sobre o vento, o mar e os demônios. O capítulo 9 trata da autoridade do rei ao perdoar os pecados. O chamamento de Mateus, o banquete onde o Senhor é revelado como o médico, o noivo, a veste nova, o vinho novo e o odre novo. Sinais com significado dispensacional. E a oração para enviar trabalhadores para a seara. Já no capítulo 10 vemos a designação e o envio dos 12 apóstolos. E no capítulo 11 vemos a tentativa de João de provocar o rei, a resposta do rei e sua avaliação de João, sua resposta à geração obstinada e o chamamento das pessoas para virem ao seu descanso. Finalmente, o capítulo 12 trata da quebra dos regulamentos do sábado para mostrar que o Senhor é o cabeça e que Ele cuida dos membros do seu corpo, a batalha do reino, o clímax da rejeição do reino, a profecia de que aquela geração se tornaria ainda pior e o abandono da geração judaica e a volta para os gentios, para os cristãos, para aqueles que foram regenerados e receberam a vida de Deus. Bem, a situação do capítulo 13, o capítulo sobre a aparência do reino, é totalmente diferente. No capítulo 13 temos o joio, versículos 25 ao 30, e a grande árvore que não está mais de acordo com a sua espécie, versículos 31 e 32. Em Gênesis 1, Deus criou todas as coisas, especialmente os vegetais, segundo a sua natureza. Por exemplo, um pêssego é segundo a natureza do pêssego, e uma banana é segundo a natureza da banana. Mas em Mateus capítulo 13, um grão de mostarda tornou-se uma grande árvore. Isso indica que ela mudou a sua natureza, que não mais está de acordo com a sua natureza. Portanto, nesse capítulo, vemos algo de fachada, com aparência, mas sem realidade. No final do capítulo 12, Israel foi cortado e os gentios foram enxertados. O versículo 1 do capítulo 13 diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Para a maioria dos mestres cristãos, esse versículo é insignificante. No final do capítulo 12, o Rei Celestial, tendo sido completamente rejeitado pelos líderes da religião judaica, rompeu com eles totalmente. Nesse dia, ele saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Isso é muito significativo. A casa representa a casa de Israel. E o mar representa o mundo gentio. Daniel capítulo 7, versículo 3 e 17, e Apocalipse capítulo 17, versículo 15.
O fato de o rei sair da casa e sentar-se à beira-mar significa que, após ter rompido com os judeus, ele abandonou a casa de Israel e se voltou para os gentios. Foi depois disso, à beira-mar, que ele falou as parábolas com relação aos mistérios do reino. Isso significa que os mistérios do reino foram revelados na igreja. Assim, todas as parábolas neste capítulo foram faladas aos seus discípulos e não aos judeus. O versículo 2 diz o seguinte: E grandes multidões se reuniram a ele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. O barco que estava no mar, mas não pertencia ao mar, representa a igreja, que está no mundo, mas não pertence ao mundo. Foi no barco, na igreja, que o rei do reino celestial, após ter abandonado os judeus e se voltado aos gentios, revelou em parábolas os mistérios do reino. Versículo 3 diz: E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Que maravilha! Em contraste com o que disse em outras 6 parábolas, no início desta parábola, a primeira das 7 relacionadas aos mistérios do reino, o Senhor não disse: O reino dos céus é semelhante a... Porque o reino dos céus começou com a segunda parábola. Nesta primeira parábola, o Senhor saiu apenas para semear com vistas ao reino. Nessa ocasião, a semente ainda não havia crescido para tornar-se a seara que formaria o reino. Como o Senhor dizia na pregação daquela ocasião, o reino não havia ainda chegado, estava somente próximo. O semeador, amigo. Bem, o semeador, vamos entrar mais profundamente aqui nesse assunto da parábola do semeador. Vamos juntos. É incrível que o Senhor falou dos mistérios do reino num barco. Você quer conhecer os mistérios do reino, amigo? Se quiser, então, deixe a sua casa e não fique na praia, mas entre no barco para estar perto do Senhor. Esse é o único lugar onde podemos entender os mistérios do reino. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o barco. A igreja não é a casa de Israel, nem o mar dos gentios. Antes, ela é o barco dos cristãos, dos crentes. Na igreja, todos os mistérios do reino nos são revelados. Louvado seja o Senhor. Os versículos 3 e 4 dizem que um semeador saiu a semear algumas sementes. Em sua obra preliminar para o estabelecimento do reino dos céus, o Senhor Jesus veio como um semeador. Algumas vezes o Senhor foi chamado de mestre, mas aqui ele compara-se não a um mestre, mas um semeador. O semeador, no versículo 3, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Nós podemos conferir isso no versículo 37, que diz: E ele respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do homem. É o Filho do homem. De fato, o Senhor não veio para ensinar, mas para semear a semente. Que é a semente? É a palavra do reino, tendo nela o rei como vida. A semente é também os filhos, o povo do reino. Você pode conferir isso no versículo 38 do capítulo 13 aqui de Mateus. Se conferirmos com nossa experiência, perceberemos que a semente semeada pelo Senhor Jesus em nossa humanidade é simplesmente Ele mesmo como vida, fazendo-nos a semente do reino. Aqui 3 coisas estão interrelacionadas: a palavra do reino, os filhos do reino e o próprio Cristo como a vida dentro da semente. Esses 3 não podem ser separados. A palavra do reino, na verdade, é o próprio Cristo como a palavra da vida. Essa semente finalmente produz os filhos do reino, que são os cristãos regenerados, os crentes, podemos assim dizer. Portanto, a semente refere-se à palavra do reino, a Cristo como vida e a nós, os filhos do reino. Por ter sido Cristo a viva palavra da vida semeada para dentro do nosso ser, tornamo-nos então os filhos do reino. Nessa parábola vemos que Cristo estabelece o reino dos céus não com luta ou ensinamentos, não, mas semeando-se como a semente da vida para dentro dos que creem, para que o reino dos céus possa crescer. O estabelecimento do reino dos céus é absolutamente uma questão de crescimento de vida,
Estabelecer o reino é produzi-lo. O reino não é estabelecido pela obra exterior, mas pelo crescimento interior. Precisamos enfatizar essa questão muitas vezes. Muitos cristãos não viram isso. Eles ainda pensam que a igreja é edificada por obra e labor. Mas a igreja apenas pode ser produzida semeando Cristo como a semente divina para dentro da humanidade. Essa semente então crescerá no interior das pessoas e produzirá a igreja. A semente da vida, o próprio Cristo na palavra semeado na humanidade, produzirá a igreja. A igreja não é produzida por obra, ela é totalmente produzida pelo crescimento em vida. Por isso, o reino dos céus é gerado não por ensinamento ou obra, mas pelo semear de Cristo como a palavra viva da vida na humanidade. Que maravilha! Essa semente crescerá, e a vida nela produzida produzirá o reino. O reino é absolutamente uma questão da vida crescida. A fonte do reino é Cristo como a semente da vida. Nessa parábola, que nos dá uma figura clara da obra preliminar de Cristo, Cristo veio como um semeador. Todos os que semearam sementes sabem que se não há vida na semente, nada acontecerá. Sem vida é impossível haver crescimento. Nessa parábola, Cristo veio não como um grande profeta para profetizar, nem como um rei poderoso para governar. Mas antes, ele veio como um semeador, não como um profeta ou rei. Em sua mão não há um cetro para governar ou para exercer autoridade. Em sua mão há a semente para produzir vida. Louvado seja o Senhor. Ele veio como um semeador para semear-se como a semente. Oh, todos precisamos compreender isso. Essa visão revolucionará o nosso conceito, a nossa vida e a nossa obra cristã. Se virmos essa visão, nunca mais confiaremos no que fazemos, porque saberemos que o reino é uma questão de vida, que a igreja é uma questão de crescimento em vida semeada em nossa humanidade. Assim, confiaremos completamente no crescimento em vida. Todos nós precisamos ter essa visão básica de que o reino é uma questão da vida divina crescendo em nós. Nós não podemos fazer uma obra, sair e fazer uma obra, mas podemos sair para semear a boa semente, para ser um semeador. E então veremos essa semente crescendo e essa vida divina também crescendo e produzindo a igreja.